Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Olá, queridos amigos, muito obrigado. Estamos iniciando mais um programa Diálogos, sejam todos bem-vindos. E hoje o nosso tema central será educação, relação entre pais e filhos, conflitos pela rebeldia dos filhos. E para nos agraciar, nesse dia de hoje, nós contamos aí, com a orientação dos nossos queridos amigos preletores, preletor da sede internacional, Luciano Sodin do Lago. Olá, muito obrigado, prazer estar aqui com todos, vai ser realmente um diálogo muito necessário. A aspirante a preletora da sede internacional, Lilian Suzy Baff Norimatsu. Muito obrigado por você estar conosco, obrigado aos amigos maravilhosos, com certeza é um tema de extrema importância, né? Muito obrigada. E a nossa querida preletora em grau sênior, Fernanda Negrão Chaves Caielli. Olá, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, queridos ilustres amigos, por essa oportunidade, da gente refletir juntos sobre esse tema tão relevante. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu sou o preletor Marcos e estarei acompanhando aqui essa mediação do dia de hoje e espero que seja maravilhoso e que possa sanar muitas dúvidas. Lembrando que o programa Diálogos tem novidade toda sexta-feira às 20 horas, então acompanhem, estejam sempre conosco aí, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo, acione a notificação, toca o sininho aí, para que nós possamos divulgar cada vez mais esse ensinamento maravilhoso. E se você curtiu esse tema de hoje, e que está para começar e virar muitas coisas boas, então não deixe de compartilhar com seus amigos. Tudo bem? Muito obrigado. Então agora eu vou iniciar a nossa bate-papo, a nossa conversa e gostaria de fazer a seguinte pergunta, porque acho que muitos têm essa questão, Então, quando nossas crianças manifestam algum sinal de rebeldia, como devemos encarar essa situação? E aí eu direciono aí, os queridos preletores, quem quiser iniciar. Quem quer iniciar, ele tá olhando assim. Olhando pro Luciano, O Luciano tem 2 filhos, Aí você podia falar a idade deles aí para nós e já começar, Com certeza. Aproveitando então o gancho, Tenho 2 filhos maravilhosos e eles têm a mesma idade porque são gêmeos, o Nicolas e o Bernardo. E é uma escola, É uma escola. Eles estão aí com 7 anos e também já apresentam aí desafios nesse sentido de rebeldia, de não fazer exatamente o que a gente pede, E são várias reflexões. E graças ao ensinamento da Seiichi Onoye, eu consigo ter uma visão disso quando acontece na minha frente ali. Eu falo uma coisa pro meu filho, ele não faz, eu falo, não vou fazer. Aí eu fico pensando, o que aquele serzinho maravilhoso está querendo me ensinar? Porque a gente aprende na Seiichi Onoye que os filhos são os nossos reflexos, reflexo da mente dos pais. E por diversas vezes eu pude refletir e entender que a rebeldia, na verdade, estava em mim e não nele, Ele estava querendo me mostrar alguma coisa, que na verdade eu que estava sendo rebelde em outras áreas da minha vida, ou até mesmo com a minha esposa, ou com os meus pais. E essa minha rebeldia interna estava manifestando-se nele, Então, quando a gente entende isso, a gente não se desespera mais. A gente começa a ter um controle maior. Não que a gente tenha um controle total. A gente respira, E está vendo aquele fenômeno, É uma aparência rebelde. Por trás daquela aparência existe o Filho de Deus maravilhoso, E que nós aprendemos na Seiichi Onoye. E é um desafio, Eu tenho certeza que as minhas colegas aí também têm experiência nesse sentido, para poder dar exemplos aí também
desse exercício que é constante. Mas quando tem essa rebeldia, tem o quê? Tem aprendizado para os pais, principalmente, e o quanto a gente acredita de fato que aquela criança é boa de verdade. Esse é o ponto-chave, acho, dessa nossa conversa de hoje. É verdade, professor. Bom, eu tenho experiência na área da educação infantil e tive, assim, alunos considerados bem rebeldes, né? Mas, assim, era de uma inteligência muito grande. A Seitonê nos dá realmente essa visão, né? Essa visão de que realmente as crianças refletem a mente dos pais, então é a grande oportunidade, não é, dos pais, dos educadores refletirem também se não estão sendo rebeldes, né? Com os seus iguais ou com os seus superiores, e às vezes até com os próprios filhos também, né? De também não aceitar o que os filhos também falam, porque também é né? É um exercício, né, da gente também se perceber aprendiz, né, dos filhos e crescendo com os filhos. Mas também tem um outro lado que a Seitonê nos mostra, que eu acho fantástico, é de como a gente encarar essa rebeldia no sentido, será que não é uma rebeldia positiva? Será que não é até uma oportunidade de nós elogiarmos os nossos filhos, assim, vendo que por trás daquela rebeldia eles são seres que estão pensando, que já têm seus ideais, né? Que têm já a sua iniciativa, porque assim o mundo, se não fosse a rebeldia, não é? A gente não teria tanta coisa, não é, sendo construída e sendo melhorada, não é? Porque só aceitar também a gente não muda nada, né? Mas assim, cabe aos jovens e desde as crianças, né, manifestarem também essa rebeldia para fazer a gente sair também, né, do comum aí, da aceitação, muitas vezes, da inércia, e que é algo assim extremamente importante, né, também é um objeto de estudo, a inércia do nosso subconsciente, a força da inércia do nosso subconsciente. Então, a criança, quando também manifesta a rebeldia, ela está, né, fazendo com que a gente deixe, né, essa inércia e passe também a refletir o quanto que a gente também pode ainda estar melhorando. Então, por um lado, né, professor? A gente refletir também se eu também não estou sendo também muito, né, rebelde, né, com outras pessoas do meu convívio, está refletindo nos meus filhos, mas também o quanto que pode ser muito boa essa rebeldia. A professora Fernanda também tem formação em psicologia, né, professora? A gente pode contribuir, né, com a gente? É engraçado. Então, a gente vai ouvindo, vai pensando, vai se colocando no lugar, né? E relembrando. Então, você mencionou, né, da minha formação. Eu me formei em psicologia e no magistério. Trabalhava com educação infantil. E me chamava muito a atenção as professoras falarem das crianças que não se comportavam, entre aspas, né? Que tinham essa certa rebeldia, que não aceitavam tudo. E não se preocupavam com aquelas que estavam muito quietinhas. Né? Que talvez me preocupasse mais a criança que não falava nada, que não se expressava, que não colocava nada, que aceitava tudo, do que aquela que, às vezes, se coloca com mais intensidade, vamos chamar assim. E você tem que direcionar do que as que não se colocam. Então, isso sempre me chamou a atenção. Quando eu fui para o consultório, também em paralelo, né, trabalhar, eu comecei a atender, porque, gente, com todo respeito, mas era uma clínica com muitas pessoas e tinha uma faixa etária que ninguém queria. Eram as crianças pré-adolescentes de 11 a 14 anos, porque é a fase que eles achavam mais difícil de lidar, né? Justamente por trazer essa rebeldia. E eu sempre achei bonito essa rebeldia, aqui entre aspas, tá, gente? Porque é uma força, né, da natureza, da criança começar a se descobrir e a se expressar e se colocar no mundo. Quando ela
E aí, já fazendo um paralelo, né, com o ensinamento da Seichonoye, os 5 desejos básicos do ser humano: ser amado, ser reconhecido, ser elogiado, ser útil, mas o ser livre, que é difícil para a gente adulto achar a medida, né, de dar essa liberdade para a criança. E quando ela não se sente livre, se sente tolhida, ela acaba agindo com mais rebeldia, mais agressividade. Então, esse movimento dela se colocar e aprender também é bonito, né, da gente ver e da gente trabalhar. E aí, é claro que eu falava isso do lado de espectadora, né? Aí você vira mãe. Então, também tenho uma dupla de, né? Filhos hoje já estão... Ixi, agora eu vou ter que falar a idade. Confessar a idade. O meu mais velho tem 25 e a mais nova tem 20. Então, eu passei por essas fases que eu fui espectadora, achando lindo, para ter que ouvir na pele: não, mãe, não vai fazer. Não é assim. Ai, mãe, que coisa. Porque lembrar que isso é um movimento, né? De se colocar: será que eu estou tolindo? Será que eu estou respeitando? E de se ver, né? Também eu estou... Tá, dentro de mim, quantas vezes que eu não me vi, né? Falei: gente, eu pensava isso quando eu era adolescente, né? Parecia um reflexo daquilo que eu fui. Então, é uma possibilidade de olhar para dentro também, né? É um exercício trabalhoso, mas, ao mesmo tempo, fantástico, né? Da gente poder se olhar, se ver, se rever e falar: nossa, eu pensava isso, gente, mas como ela conviveu comigo? Não foi adolescente da mesma época que eu? Está dando a mesma resposta que eu daria. Para a gente compreender, né, a forma... Isso gera talvez mais empatia por aquele comportamento, né, e pensar: poxa, peraí, deixa eu acolher o que ele está sentindo, o que ela está sentindo, para depois acolher o que eu estou sentindo, querendo, né, colocar regras e limites. Então, é um exercício, né, muito grande, mas também muito... Eu acho lindo, né? Enriquecedor, eu acho né? lindo, E também, né, se me permitem, como eu falei, né, a rebeldia pode ser vista realmente como uma qualidade. Isso Sim. É uma quebra de paradigmas, né? E aí entra o elogio que a Seichonoye tanto fala na educação da vida, né, ou pedagogia da Seichonoye, mas essa parte do elogio. E aqui, justamente no livro, né, Pedagogia da Seichonoye, o mestre fala de um pré-adolescente que o pai foi consultar o mestre, né, que o filho estava realmente manifestando uma rebeldia na escola e que começou até ameaçar os colegas de bater, né? E aí, quando o mestre ouviu isso, o pai pedindo orientação, então, mais ou menos a história é assim, tá? Então, vamos ver aqui no livro, né? Pedagogia da Seichonoye. E aí o mestre fala assim: nossa, mas o seu filho é muito corajoso, porque ele é mais novo e ele está ameaçando, né, alunos de outra classe que são mais velhos. Nossa, que menino corajoso. Sabe que esse pai chegou em casa e falou assim... Aí o mestre falou: olha, na próxima vez, venha com seu filho aqui. Aí o pai pensou: meu Deus, como que eu vou fazer meu filho, né? E até o local onde o mestre vai estar para receber uma orientação. Mas aí veio o que o mestre falou, e ele chegou em casa e falou: olha, tem um professor que quer falar com você, e ele falou que você é muito corajoso. Aí o menino ficou tão feliz assim, ele falou: e ele quer conversar com você. Então eu vou, porque eu vou me consultar com uma pessoa que viu algo positivo em mim, que viu que eu sou corajoso. Então, quando a professora Fernanda falou, né, dessa parte que muitas vezes, por não ser reconhecida, que manifesta a rebeldia, e o que ocorreu com esse jovem? Justamente isso, ele foi reconhecido como um jovem corajoso, só que ao receber orientação, ele percebeu que realmente aquela atitude de ser agressivo não era o melhor caminho, não é? Porque existe a rebeldia, mas existe também, né, algo que extrapola, né? E é lógico que isso tudo tem que aí os pais educadores estarem acompanhando e percebendo e
reorganizando aí o rumo, não é, da vida. Mas o elogio fez toda a diferença, né? Então, naquele momento, não houve aquela repreensão, né? Que menino rebelde, que já quer bater até em menino que são mais velhos que ele. Não, o mestre falou, nossa, como seu filho é corajoso. Né? Muda tudo. Aí muda tudo. Muda tudo. Então, são vários aspectos que a gente pode falar, né? Estava lembrando, enquanto a preletora Fernanda estava falando sobre os quietinhos, que geralmente a gente considera uma boa criança aquele que é quietinho ou quietinha, e o mestre nos alerta que nem sempre isso é verdade, porque às vezes a criança só está aparentando ser obediente para não receber uma bronca, né? Então, na verdade, ela está com medo dos pais ali e por isso que ela age dessa forma. E aí ele alerta que quando chega na adolescência, e aí o filho se revolta com bastante intensidade. Então, esse tipo de revolta ele vem desde a fase, né, da criança que era muito repreendida. Por isso que o mestre fala sobre o elogio, como a preletora Lilian colocou muito bem, né? Então, a educação da vida da Seichonoye é baseada no elogio, o elogiar. Porque a criança, ela é boa por natureza. Ela não precisa ser polida, né? O mestre fala, não precisa polir. Ela já é boa por natureza, a gente precisa extrair. E a forma de extrair que a gente aprende na Seichonoye é o elogio, né? Então, acreditar nisso em primeiro lugar. Então, a criança que é quietinha, ela pode estar repreendendo algo. Ou ela pode ser quietinha mesmo porque ela é assim, né? Eu tenho 2 filhos, como falei, um deles é mais quietinho e o outro é mais comunicativo. E cada um tem a sua individualidade. A gente só não pode acreditar que só a criança quietinha que é boa e a criança que faz bagunça, que é mais expansiva, que essa não é uma boa criança. Boa. E por incrível que pareça, né, isso ainda é na escola, né, aquela criança que faz mais barulho, ela é muito repreendida, né? Então, quando ela é elogiada, ela muda. Na escola dos meus filhos, tem um menino que é muito conhecido na escola inteira, porque ele é o mais bagunceiro, né? E ainda não conseguiram encontrar a medida certa para poder conversar com essa criança. E aí minha esposa, ela foi conversar com a mãe desse menino, entender um porquê, né? Por que ele também age ele não para quieto na sala, não para quieto. Mudou de sala, né? Ele estudava na sala de um dos meus filhos, depois se mudou para a sala do outro filho, e ele continua famoso na escola. E aí a minha esposa conversou com a mãe dele e entendeu a dificuldade da mãe, né, de não estar convivendo com o pai do menino, a forma como ela lida com o filho. Então, foi uma oportunidade de ouro que a gente viu, né, minha esposa maravilhosa teve de orientar essa mãe, de explicar sobre a pedagogia da Seichonoye, o poder do elogio, para poder ajudar essa criança. Então, às vezes, a criança, ela tá fazendo muito barulho também porque ela está carente de amor, né? Precisa de amor, não precisa de repreensão, mais repreensão, né? Então a gente precisa ter cuidado, tanto com quem é muito quietinho, quanto com quem é muito barulheiro. É verdade. E muitos aprendizados, né, aqui hoje, muitas informações legais, né? E aproveitando, né, o gancho, né, que nós estamos falando, né, sobre essa questão, né, do elogio, sobre o cuidar das palavras, né, porque a educação da vida, né, da pedagogia da Seichonoye que nós aprendemos, né, fala muito sobre isso, né, sobre a questão do cuidar das palavras, para que nós possamos direcionar os nossos filhos, né. Mas dentro disso, o que vocês pensam sobre broncas? É necessário de vez em quando? Como que funciona isso? Bom, pela educação tradicional, não é? A bronca é bem utilizada. Mas a gente trabalha muito dentro da educação da vida do sentimento por trás de todas as ações, não é? Então, qual o sentimento? Esse dar bronca, né, pode ser no sentido de um alerta, né, de um falar mais firme com a criança, né, porque realmente gritar,
né, aquilo pode traumatizar a criança, né? Então, um grito exagerado, infelizmente, ainda hoje a gente vê, né, pais, mães gritando mesmo, mas aquela voz ardida, né? Tem oportunidade de ter perto da minha casa, né, uma família onde a bronca para as crianças de uma voz muito ardida. Então, assim, a gente que ouve fica tenso, imagina a criança que está recebendo aquilo diretamente. Então, uma bronca nesse sentido, né, de uma voz assim, né, extremamente agressiva, realmente não vai fazer bem. Agora, um falar mais firme, então a gente trocaria até essa palavra bronca, né, por um falar mais firme, aí faz parte realmente, né, da missão dos pais, dos educadores, né? Às vezes um olhar mais firme, né? Então, porque uma vez já me falaram assim, um dia desse eu dei uma bronca do meu filho, até esqueci, né, da educação da vida e dei uma bronca do meu filho. Aí eu falei, eu acho que o senhor não entendeu, né, o que é a educação da vida, né? A educação da vida não fala que é para deixar a criança, né, fazer as coisas erradas e simplesmente a gente achar, ai, que bonitinho, é filho de Deus, está tudo certo. Não, a educação da vida, ela, como já o preletor Luciano falou, ela faz com que a gente extraia, né? É a educação que vai extrair o Filho de Deus de dentro da criança, o melhor, aquela potencialidade infinita, aquela capacidade infinita, aquele, né, aquele amor, aquela vida. E simplesmente a gente passa a mão e fala, não, está tudo bem, não é uma verdadeira educação. Não é? Mas quando então a gente percebe, né, esse desvio, né, da manifestação, né, dessa capacidade infinita, então falar mais firme, um olhar, né, intimidando um pouco aquela ação da criança, vai fazer com que a criança realmente tenha essa bússola, né? Então, aí acho que vocês também, como pais, né, têm bastante experiência, né? Diz aí, Fernanda, como é que são suas broncas? Eles falam que é quando eu levanto uma sobrancelha e faço uma cara séria, quer dizer que a coisa tá grave, que eles têm que repensar rapidamente o que eles fizeram, que a coisa não está boa. Quer dizer, a gente demonstra de algum jeito e acho importante a gente saber sinalizar, né? Mas eu aí queria pontuar duas coisas aqui para a gente pensar, né? Uma que é separar, né? A psicologia fala olhar para o comportamento, e o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, né, desde o pilar do ensinamento da educação da vida, fala separar a essência, a imagem verdadeira do que está manifestado. Então, uma coisa é a gente respeitar, olhar com empatia, né, e visualizar a perfeição daquela imagem verdadeira. A outra é o comportamento. O comportamento é o manifestado. E o comportamento a gente muda. Então, quando a gente vai direcionar, é o comportamento. Então, não é, ai, Marcão, você não para, você é impossível, você... Que às vezes a gente ouve em outro planeta. Não, é pontuar. Olha, agora é hora de prestar atenção. Agora é a hora que eu estou falando. Espera um pouquinho, daqui a pouco eu falo, depois você fala. Então, você vai direcionando o comportamento, né? Então, é o estar. Você está assim. Você está agitado, você não está satisfeito, você está... E até acolher. Olha, estou percebendo que você ficou irritado comigo, mas eu também tenho que te falar que eu também não gostei disso, por conta de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Ser sincero nisso. Então, talvez a gente, quando a gente vai para os excessos, né? Ou do querer olhar só aquilo que está tudo certo, a criança é assim mesmo, também pode confundi-la no sentido de, bom, então tá bom, eu posso fazer qualquer coisa. Não é isso que a gente está dizendo quando a gente entende a rebeldia, né? Quando a gente entende um comportamento. Quer dizer que às vezes a gente tem que direcionar. Agora, o como é separando aquilo que é do Estado. Então, quando eu falo, se eu precisar falar, eu falo do comportamento, da ação, e não da criança, né?
Então, aqui no livro Educação do Filho de Deus, escrito pelo professor Keio Kanuma... Qual que é o volume? Volume 2, desculpa, gente, tem o volume 1, tem o volume 2, poderia ter o 3, né? Poderia, né? Mas, no volume 2, o professor Keio Kanuma, ele fala até assim, nos chama a atenção, que eu falei, queria que a gente pensasse, né? Quando ele fala da mente que tenta corrigir. A mente do pai, quando tenta corrigir, do educador que tenta corrigir, ela está apegada àquilo que não está certo. Ela está apegada a um comportamento, ela está apegada a uma forma de ser. Então, ele fala, não existe criança problemática. Quando fala isso, gente, quer dizer que na essência ela não é, né? Mas talvez no comportamento, né, ela esteja expressando. Mas se a gente ficar tentando melhorar a criança, a gente está enfatizando que ela não é boa. Então, muita gente fala, eu tento elogiar, mas não funciona. Eu tento fazer tal coisa, mas não funciona. Por quê? Já esse não funciona, o que eu estou inconscientemente afirmando? Que alguma coisa não está boa. Né? Então, aqui também é a gente achar isso, né? Eu não tenho que fazer com que o outro melhore se ele já é bom desde o princípio. Eu tenho que visualizar a serenidade, a tranquilidade, né, daquela criança. Né? Nossa, perfeito. Quando eu falei desse sentimento por trás, a professora Fernanda explicou perfeitamente. É justamente essa separação, né, do que a criança é originariamente, que é filha de Deus, é perfeita, é maravilhosa, e como ela manifesta muitas vezes, e essas manifestações faz parte da nossa vida, né, carnal, física, né, que nós chamamos também de fenomênica. Com relação ao que a professora Fernanda, né, estava falando, me veio uma frase muito bacana, que é aquela frase que a gente pode utilizar, né, quando vai abordar, né, uma criança numa falha que ela tenha feito, e a frase é: eu gosto de você, mas eu não gostei do que você fez. Se não me engano, o preletor Flávio Pastro, que falava muito essa frase, e eu sempre adotei, né? Sempre achei muito bacana. O doutor Flávio Pastro é nosso vice-presidente nacional da Associação dos Educadores da Seitianeia do Brasil, um grande educador, que não dá aula, dá show, como ele mesmo fala, né? E realmente essa frase é bem norteadora, né? Eu gosto de você, mas eu não gostei do que você fez. E é exatamente o que a professora Fernanda falou, que é o sentimento que eu quis dizer, né, que vai por detrás das nossas palavras, é justamente esse sentimento de reconhecer que, na essência, originariamente, todos são filhos de Deus, são maravilhosos, são perfeitos, mas que na manifestação, muitas vezes, né, se esquece que é filho de Deus e acaba manifestando comportamentos não condizentes ao comportamento de um filho de Deus. Então, é muito interessante, né, acho que esse é o ponto de partida mesmo, a gente ter bem nítido, né, o que é verdadeiramente o ser humano, mas o que ele manifesta, né, quando ele se esquece, né, quando uma falta de um elogio, né, professor? Uma Sim. falta de reconhecimento faz com que, né, essa sua lembrança, que é uma lembrança muitas vezes inconsciente da nossa natureza verdadeira, né, que acaba sendo, como que a gente pode falar, né, escondida, né, apagada por essa falta realmente de elogio e de reconhecimento. Mas todos são bons, né? E o comportamento nem sempre está adequado. E aí que entra o papel do educador, seja pais, seja professores. A gente não pode abrir mão desse nosso papel, né? As crianças, os alunos, eles pedem isso, né? Eles pedem essa referência de lei, de ordem, e eles só vão crescer quando obedecer esta lei, essa ordem, né? Isso faz parte do aprendizado. E realmente o educador, ele tem um papel fundamental na criação do caráter, na evolução. E muitas vezes essa educação pode vir como uma bronca, mas o que está por trás essa bronca vem acompanhada de amor,
vem de que eu gosto de você, eu acredito na sua capacidade, pô, isso faz diferença, porque você já recebeu uma bronca, você fala, nossa, eu recebi uma bronca que me ajudou muito. Com certeza todos nós. Não é? Porque veio daquela pessoa, e aquela pessoa é muito importante para você, e as pessoas mais importantes são nossos pais. Então, quando vem deles, e se não vier alguma bronca, alguma orientação, né, a gente também vai ficar pensando, puxa, será que eles gostam de mim? Não falou nada. Não falou nada, será que Nossa. eles me amam? Preletor, nesta encarnação, né, não recebi a graça de ter filhos, mas eu tenho sobrinhos maravilhosos e eu tenho um sobrinho que uma vez ele me disse, ele falou assim, tia, você pode falar o que você quiser para mim. E isso ele falou não faz muito tempo, ele está com 28 anos, e ele falou, tia, você pode falar o que você quiser para mim, para dar bronca que você quiser, eu sempre vou aceitar. Mas qualquer coisa, eu nunca vou mudar meu sentimento por você, tia. Pela senhora, ele falando, eu te amo muito. Que legal. E aí, nesse momento, eu pensei, nossa, eu fiquei tão feliz por ter passado para ele, transmitido para ele o quanto eu amo. Ele tem tanta certeza disso que ele manifestou. Ele falou, você pode falar o que se você quiser, dar a bronca que você quiser, que o meu sentimento nunca vai mudar pela senhora. Né? E eu sinto assim, é porque ele tem certeza que o meu sentimento também nunca vai mudar por ele. Eu acho que esse é o ponto que a gente, né, deve exercitar, né, da gente estar transmitindo também o quanto eles são amados. Você é muito importante. Essa criança, né, que você falou na escola, né, que ela quer chamar demais atenção, Então, essa é a grande reflexão, tanto para a escola quanto para o lar, né, de que a gente não está reconhecendo essa criança, né? Tanto que ela tem que chamar atenção dessa forma tão, né, exacerbada, mas falar realmente, né? O mestre fala muito, né? Quando ele orienta todos esses livros maravilhosos que falam sobre educação, então o mestre fala que a gente deve falar assim para o filho, só o fato de você existir, eu sou a pessoa mais feliz. Não é? Nossa, já pensou um filho ouvir isso dos pais, né? Só o fato de você existir. Então, você não precisa tirar boas notas, você não precisa namorar com quem eu quero que você namore, você não precisa fazer o curso que eu quero que você faça. Não, só o fato de você existir, eu já sou a pessoa mais feliz. De repente, esse é o primeiro grande passo, né? De nós estarmos criando, né, filhos com rebeldias saudáveis e construtivas. Maravilhoso, né, preletora Lilian? É incrível, né? Assim como a gente teve uma ressignificação, né? Agora a gente veio com um termo, né, da palavra rebeldia, né? Mudou totalmente. Então, a rebeldia é positiva também, né? É que nós somos rebeldes. E você tocou um ponto assim que eu considero muito importante. Talvez os pais que estão nos ouvindo, né, também agora, né? Talvez eles estejam, né, se questionando sobre isso, né? Sobre essa comunicação aberta com os filhos, né? O quão é importante essa comunicação aberta com eles para ser uma base de escuta também. Porque os filhos, muitas vezes, dependendo de como que é nessa relação com os pais, às vezes eles preferem confiar, às vezes, num amigo do que nos próprios pais, para poder contar os seus segredos, as coisas que acontecem e tudo mais, sabe? Então, essa conexão é importantíssima, né? E como que nós, como educadores, pais, né, podemos criar essa base de escuta para eles, para poder nos conectar de verdade a ponto deles poder confiar, sabe? Assim, a ponto de falar, não preciso contar para o meu amigo melhor amigo é meu pai, é minha mãe, o melhor amigo, sei lá, é meu professor, é quem está comigo ali, me guiando, né? E aí eu queria que vocês dessem uma dica, né, para todos os pais, né, que estão aí nos escutando, como que podemos agir, né, nessa... Eu diria que é uma construção. Ontem mesmo, meu filho estava me falando sobre um jogo que ele gosta de assistir no YouTube, que é Minecraft. Ele adora ver os meninos jogando, os youtubers. Minecraft, Roblox. E ele fica me falando, papai, você sabe qual que é a armadura mais forte que tem? Não sei, filho, de aço? Não, pai, é de netherite, alguma coisa assim, eu não sei exatamente.
Falei, é mesmo, filho? E ele vai me falando, eu não entendo nada do assunto, mas eu finjo que estou ali falando de igual para igual com ele, né? Porque eu entendo que o fato de escutá-lo é uma forma de demonstrar amor para ele, demonstrar carinho. Ele está se sentindo reconhecido. Puxa, meu pai está vendo como é importante isso que eu estou falando. Então, eu sei, graças ao ensinamento da Seiichi Onoye, que o fato de parar e ouvir o filho é fundamental para a educação dele. Para quando ele chegar numa adolescência, por exemplo, e ter essa mesma confiança. Puxa, eu vou me abrir para o meu pai porque ele me escuta. E o que eu vejo que muitos pais, né, reclamam hoje é que realmente, né, puxa, meus filhos não falam comigo, mas quantas vezes você deixou de falar com eles, deixou de escutá-los, né? Então eu me policio muito, não é uma coisa simples também, né, gente? Não é uma coisa fácil, né? Às vezes está ocupado com alguma coisa e aí você não está dando a atenção para a criança. Claro que também tem um momento certo de cada coisa, mas ter essas percepções é muito importante. E um ponto também é ter paciência. E o que me ajuda a ter paciência é a meditação Shinsokan. E isso é fundamental. Me dá uma tranquilidade mental, uma percepção para falar, opa, aqui é o momento de eu dar atenção para os meus filhos, poder escutá-los, e aí sim eles vai ter essa construção, né, de confiança. E claro, assim, não tirando a importância dos amigos. Os amigos são muito importantes também, né? Eles também precisam ter bons amigos, né, ter bons relacionamentos. Confiar nos amigos também é importante. Mas o ponto principal, claro, é confiar nos pais, nos professores, que são as referências maiores, né, para a educação deles. Estava te ouvindo aqui pensando, né? O quanto é um exercício nosso mesmo, né? De paciência. Às vezes você está com pressa, quer fazer outra coisa, e tem que prestar atenção e falar, meu Deus, o que ele está falando? Cadê a legenda, né? Para eu entender, acompanhar. Quantas vezes que isso não ocorre? E agora perdão, gente, eu vou ter que ler o livro inteiro, porque eu não me recordo a página do livro, mas no livro Pedagogia da Seiichi Onoye, tem um momento em que o mestre fala, né, da forma como a gente se coloca para a criança. E ele fala para o adulto não se colocar como aquele que sabe de tudo, como aquele que é o dono da verdade, porque isso coloca um distanciamento, né? Que você perguntou, eu achei bonito esse exemplo da armadura. Qual é a armadura, então? Eu não sei. Então, né, não sei de tudo, estou aberto aqui para conversar, não sei, vamos buscar a resposta, né? Então, isso vai estabelecendo uma relação de confiança. À medida que vai estabelecendo esse respeito, essa confiança, vai construindo o diálogo, né? Tem as fases, as idades, que o diálogo é menor, porque está na fase da autoafirmação, mas se você estiver sempre ali disponível para ouvir, isso vai sendo fortalecido, gente. E a escuta é um exercício, porque eu vou falar, confesso, vou falar uma coisa, educador mãe, é o seguinte, a gente tem um chip que eu não sei, que quando alguém te fala alguma coisa, você já começa a pensar que resposta que eu vou dar. E agora, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Não, vou dizer isso, vou dizer aquilo. A cabeça vai muito rápido. Gente, escutar não precisa trazer a resposta. Porque se a gente estiver pensando na resposta que eu vou dar, eu não estou escutando. Eu deixei de ouvir, porque eu já estou lá na frente. E muitas vezes o filho ou a pessoa que nos procura não quer resposta. Ele quer ser ouvido, falar, né? Quer falar. Que fantástico, fantástico. Isso é exercício, porque eu falo, gente, a gente busca... E olha, mesmo sabendo disso, né, eu vou confessar, eu já ouvi várias vezes da minha filha, que talvez seja mais parecida com o meu jeito de falar, que fala assim, mãe, você lembra que eu só quero falar, tá? Tipo, é sincera, né? Sincera, isso é muito direta, legal. Objetiva, mas você ela criou uma relação essa com relação ela. Dela falar, você lembra muito que bacana. Não precisa falar o que é para eu fazer, tá? Eu só tô desabafando, eu só estou nervosa hoje, é o jeito dela. Dali a 5 minutos já passou e muitas vezes ela volta e fala, tá, agora você pode me dar uma opinião. Porque aí já esvaziou, né? E isso é um alerta, assim, para a gente perceber, né? Porque quantas vezes que eu já não comecei a falar, ixi, e agora? Eu vou falar o quê? O que ela vai fazer? Né? Eu vou orientar como? E aí é o espelho, né? Já antes disso, ela já fala,
mas calma que eu só quero que você escute, tá? Você lembra que é para me ouvir, né? Ela brinca comigo, sabe como você faz com suas amigas, que é para ouvir? Ela brinca, mas ela está sendo sincera, né? É confiança, é para ouvir. Ok, que bom que é para eu ouvir. Ouça, né, Fernanda? É fantástico. Então, é um exercício, né? E até, assim, nessa confiança de que a resposta está dentro de nós. E que só no fato dela estar falando, ela já está acionando a resposta, né? Então, a gente confiar, isso é muito legal. Muito legal. Né? Nossa, ter uma pessoa que nos ouve é fantástica, né? Nossa, exemplos aqui maravilhosos. Eu como filha, então, né, também dando exemplo, mas a minha mãe sempre bem agitada, ela sempre teve um temperamento assim mais agitado. Então, quem mais me ouvia era meu pai. Né? Então, ele tinha aquela paciência de nos ouvir, né? E eu me sentia muito à vontade, até de coisas, né, próprias de mulher, eu contava para o meu pai, né? Então, é muito interessante, porque ele tinha muito essa... Né? Apesar de meu pai ser muito falante, quem conheceu meu pai, né? O professor Ronaldo Lucabaf, hoje, né? No céu aí, né, como um anjo para nós, mas ele apesar de gostar muito de falar, ele sempre foi muito de ouvir. Então, isso era muito legal, a gente tinha essa abertura muito grande com ele, né? Essa relação é fantástica, né? Porque a gente carrega isso para a vida toda, né? E lógico, né? Muitas vezes os pais, eles têm que se comportar não como aquele, quando fala amigo, no sentido de amigo, aquele que sempre me ouve e sempre concorda comigo. Não, o amigo também nem sempre concorda com a gente, né? Então, os pais também, como amigos, também têm esse viés, né? De ser aquele amigo de que, né, vai discordar, sim, porque... Né? Vai estar encaminhando o filho, e esse é o papel mesmo, né? Dos pais, dos educadores. Mas é muito bacana, né? Quando os pais proporcionam isso, né? Essa abertura para a gente falar. E o mestre, então, nos orienta assim. Às vezes a gente vê nos livros do mestre umas receitinhas, mas elas são muito poderosas. E uma delas é o seguinte: ele fala para a família reservar pelo menos uma vez por semana, né, um momento onde que todos vão se reunir para conversar. Então, olha como o mestre é sábio, porque ele sabe que realmente, no dia a dia, por mais que o pai e a mãe queiram, né, dar mais atenção para os filhos, nem sempre eles conseguem, não é? Então, o mestre, ele nos libertou, né? Ele falou, olha, determine uma vez por semana um horário onde toda a família vai se reunir. E apesar da minha mãe, né, como eu falei, que era tadinha, né, muitos afazeres, né, 4 filhos, então muita coisa, ela era que lembrava, né, desta orientação do mestre para nós em casa. Ela falou, né, tal dia é a nossa noite onde nós vamos nos reunir para conversar. E a gente fazia isso em casa, né? A gente se reunia e conversava. Então, de repente, isso também é legal até para a gente falar, olha, por mais que o papai e a mamãe queiram muito te ouvir com detalhes, tudo que aconteceu, né, agora não vai dar mais, né, amanhã à noite é o nosso dia, aí amanhã vocês vão contar tudo. E também eu acho que um outro horário fantástico para isso é o horário das refeições, né? É verdade. Pelo menos o jantar, não sei, né, se for possível, dentro da realidade de cada um. Mas o horário do jantar é maravilhoso. Eu vivo isso com meu marido, né? A gente conversa muito na hora do jantar. E às vezes eu tô doida para sair da mesa, tadinho, e ele tá, nossa, conversando. Aí eu me contei para ficar, para ouvir, para conversar. E isso, gente, é um tesouro. Se você tiver isso dentro da sua família, não é um tesouro? Ter as pessoas que querem falar e ter a pessoa que está lá disposta a ouvir, né? Então, a Seitianoye dá essas dicas para nós, né? Muito importantes mesmo, né? Dicas valiosas, né? Que nós podemos agora, né, a partir desse programa, levar para casa, né? Poder
aprender um pouco melhor como lidar, né, com nossos filhos, nos conectar melhor de verdade com eles, né? Uma outra pergunta, assim, sabe, que talvez muitos estejam se questionando, né, agora em suas casas também, onde estão, né? Muitas vezes, nossos filhos, já estão se envolvendo com algumas situações que são erradas, ou perigosas, alguns vícios, às vezes até questões às vezes de roubo, mentindo, machucando outras pessoas. Como que nós podemos orientar, né? Como que a educação da vida, né, nos ensina, nos direciona para poder, num momento que já está manifestado isso, a gente sabe que a criança não é assim, mas está manifestado. Como que a gente faz manifestar, né, novamente, então, essa imagem verdadeira, né, para poder manifestar? Aí entra aquilo que eu estava falando dos pais, né? Como aqueles amigos verdadeiros que neste momento então vão apontar o caminho. Então tem um caso aí que ocorreu com uma preletora, que ela começou, né, uma preletora da Seitianoye, que começou a perceber, né, um comportamento diferente do seu filho, né? E daí já meio que pegou, né, uma maconha dentro da mochila da escola, né? E sem que o filho percebesse, ela começou a todo dia olhava na mochila para ver se tinha. Então ela começou a ter uma atitude assim: não, eu já vou ver logo, detectar logo, para resolver logo, para as coisas depois, né? Que o vício já tomou conta da pessoa, aí já fica mais difícil, né? Então ela foi muito firme, né? E começou então a todo dia dar uma olhada na mochila, ver se tinha alguma coisa, começou a olhar nas redes sociais que o filho escrevia, como que era, né, a conversa dele, começou a observar os amigos, e aí começou a conversar com o filho. Lógico que o filho não gostou, porque ela foi bem incisiva, né? E daí, junto com isso, né, que ela começou né, a acompanhar, né, toda a vida do filho, ela também começou a fazer oração, né, como preletora da Seitianoye. Então, fazer junto com o esposo, chamou, falou: olha, nós dois, pai e mãe agora, nós vamos fazer Sutra Sagrada, visualizando, né, que é um livro sagrado da Seitianoye, né, a Sutra Sagrada, vamos ler diariamente, visualizando a perfeição do nosso filho, que é perfeito, que não tem nenhuma necessidade de utilizar drogas, né? E foi assim, então, né, através dessa oração, né, dos pais, mas também desse, né, acompanhar os amigos, as redes sociais e olhar a mochila, né, e a ponto de mudar o filho de escola para ele sair daquela roda, porque ela percebeu que eram colegas de escola que estavam, né, introduzindo a droga na vida do filho. Ela mudou de escola, lógico, o filho se revoltou, não queria, mas aí já não. Você mora na nossa casa, né? Você está sob a nossa educação, os nossos cuidados, é o nosso dever e nós vamos fazer. Então, os pais foram firmes, né? Então, é muito importante, né? Por esse caso, por quê? Porque o final é feliz. Né? Não contaria aqui se o final não fosse feliz. Então, essa determinação, por quê? Não, meu filho é filho de Deus, ele não precisa disso. Né? E as orações visualizando essa perfeição, mas também mudando, né, dentro da vida fenomênica do filho, né, mudando aquelas situações que estavam, né, propiciando, né, a alimentar, né, desse vício. Então, o mestre até fala, né, que a mãe de Mêncio mudou o menino de escola várias vezes, né? Então, dizendo realmente a importância de a gente também estar cuidando. Se aquela escola também não está gerando bons exemplos, né? O que eu posso fazer? Né? Nem sempre a resposta vai ser mudar de escola, mas muitas vezes pode ser que sim. Né? No caso dele, os pais sentiram que mudar de escola era o caminho. E aí, o que acontece? Naturalmente, né, o pai foi bem firme com o filho também, né?
no sentido de, né, sou seu pai e é assim que a nossa orientação é essa e você vai seguir essa orientação. O filho se revoltou no começo, mas hoje, né, já adulto, né, agradece demais, é um moço bem-sucedido, né, né, começou a se envolver com a espiritualidade, né, e trabalha com a parte artística também, então é uma pessoa extremamente sensível, e realmente agradece demais os pais, porque eles foram, né, firmes na hora certa. Então, é muito importante, assim, lógico que tem as causas, sabe? Os nossos colegas aí podem estar falando até um pouquinho, né? O que pode, né, ocasionar de um jovem buscar esses tipos de vício. Mas eu quis começar, né, falando desse papel firme dos pais, é muito importante, não é? Porque naquele momento também pode ser esse adolescente que está buscando a droga, né, ser essa criança que corre na escola. Ele só está querendo chamar atenção. E quando os pais dão aquela atenção e começa, né, parece que todo dia só pensava no filho, sabe, atrás. O filho se sentiu preenchido, né? Nossa, meus pais realmente me amam, porque eles estão, né, cuidando de mim, né? Muito legal, muito legal. Queria contar uma história que é muito reforçando esse ponto de visualizar a imagem verdadeira, né? Na minha adolescência, né, digamos que eu andava com colegas assim, que não eram benquistos na cidade, que se envolviam com drogas, a gente era considerado assim um grupo mais diferentão da cidade, né? Então eu tinha cabelo comprido na época, eu era skatista, a gente só andava com camiseta de banda, assim, sabe? Eu adorava Ramones. Confesso que eu vivi. Isso para os olhos da sociedade, digamos assim, falar, aquele pessoal ali é o pessoal errado, né? E vinham falar para minha mãe sobre isso. Seu filho está andando com eles ali, seu filho é isso e aquilo. E ela, com toda a sabedoria, né, e com o ensinamento da Seichonoye, ela nunca me falou que eu era uma pessoa errada, né, digamos assim, na sociedade, né. Ela falava, a camiseta que vocês usam, Deus fez todas as cores. Então, pode continuar usando essas camisetas que vocês gostam de usar. Eu confio em você, meu filho. E então, por todas essas palavras que ela me falava, me incentivava, embora, de fato, alguns amigos meus se envolveram com drogas, com crimes e outras coisas, eu nunca me envolvi com isso. Então, o fato de você ter alguém que olhe com o olhar de Deus para você faz toda a diferença. Então, eu nunca senti um olhar dos meus pais para mim como dizendo, você é uma pessoa má. Pelo contrário, embora eu estivesse aparentando ser uma pessoa errada da sociedade, né? E isso é muito passível de críticas, né? Mas eles sempre me olhavam com o olhar da imagem verdadeira, né? Eu sei que para eles não foi fácil também, né? Mas isso, para mim, fez toda a diferença. Falar, eu não preciso fumar maconha para ser feliz. Eu não preciso fazer tal coisa. Eu já era feliz, eu já tinha esse reconhecimento dos meus pais. E eu via que os meus amigos não tinham esse reconhecimento dos pais deles. Tinham famílias bem desestruturadas. E foi na minha adolescência também que eu tive a oportunidade de participar de um seminário para jovens da Seichonoye. E ali eu percebi o quanto era importante eu expressar minha gratidão aos meus pais. E foram vários seminários que eu tive que participar para poder tomar coragem, né, de falar o quanto que eu amo os meus pais. Foi uma construção também. Isso foi maravilhoso, foi transformador. Por isso que eu falo para todos que estão nos ouvindo, né, os jovens que estão aí nos ouvindo, participe de um seminário para jovens na academia. Seichonoye tem várias academias pelo Brasil. Se você for, você vai se transformar. Se você não sente o amor dos seus pais hoje, você vai sentir. Independente dos pais que você tenha tido, são seus pais, você os ama infinitamente. Então, lá na academia a gente consegue extrair essa gratidão, esse amor,
E aí você não sente necessidade de ter subterfúgios, de ter acessórios para te completar, para você ser feliz. Você é feliz como você é. E a academia traz isso para a gente, sabe? Então é libertador, gente. Nós teremos o seminário para jovens, para juvenis, em paralelo com os educadores. Sim. Em janeiro, na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna. Então anote na agenda aí de 10 a 14 de janeiro. São 5 dias, assim, é uma oportunidade única para que você possa descobrir o amor dos seus pais e ser verdadeiramente feliz. Esse é o convite que eu faço para você, que é jovem, que é juvenil, e para os pais também que estão assistindo, né? Para que possam convidar seus filhos e participar, claro, do seminário de educadores que teremos. É um evento, assim, 3 em 1, né? É um evento, sensacional, gente. Esse será memorável. Uma oportunidade, né, de vivenciar a educação da vida, né? A família inteira. Família Família toda. inteira. Bom, estamos infelizmente caminhando para o final essa conversa, né? Mas já, né? Foi tão legal, né? E fica esse convite maravilhoso, então, né, para janeiro participar, né, dos seminários, né? E para encerrar, acho que todos, depois desse gostinho, né, de como foi, né, esse papo sobre educação da vida, né, e tudo mais, talvez vocês estejam se perguntando, né, onde que eu encontro mais sobre isso? Mais sobre a literatura, né? E aí eu queria pedir, né, para os orientadores, né, sugerirem, né, livros, literaturas que falam sobre a educação da vida, para que vocês possam também adquirir, continuar estudando e vendo um pouquinho mais sobre isso que nós aprendemos hoje. Eu citei, né, o Educação do Filho de Deus, volume 2, tem o volume 1, tem o volume 2. Nesse volume 2, especificamente, fala bastante da questão da palavra, de utilizar a palavra, do diário de elogio. Então, ele está aqui, o meu todo marcadinho. Educação do Filho de Deus, do professor Keio Kanuma. E para nós terminarmos, eu queria pegar um trechinho do livro Vivências em Educação, da preletora Kátia Metransaita, em que ela colocou de uma maneira assim, bem assertiva como orientar os filhos. Deixa eu achar a página, gente. Então, ela diz assim... Ixi, gente, fechei o livro, então, que está aberto. Pronto, achei. Muito obrigada. Passo a passo para orientação correta, para fechar aqui o que a gente estava conversando e aproveitando, fazendo a dica do livro, Vivências em Educação. Então, ela diz, quando for necessário orientar para a direção correta, devemos nos lembrar da ordem correta que traz resultados. Primeiro, elogiar o que foi feito de positivo. Segundo, elogiar um pouco mais o que estava bom. Terceiro, mostrar o que pode ser melhorado. E o quarto, encorajar na realização. Então, essa forma, né, não é só a gente elogiar, não é só mostrar o que tem que ser melhorado, mas o encorajar, melhorar, né? Então, a gente está sempre reforçando a imagem verdadeira, a capacidade de filho de Deus, né? Então, fica a dica dos livros. Também reforçando aí o livro Pedagogia da Seitianaye, né? Temos Ensinando e Disciplinando os Filhos, também é fantástico, também do professor Keio Kanuma, o mesmo autor, né, da Educação do Filho de Deus, volume 1 e 2, também do professor Keio Kanuma, que ele é um doutor em educação do Renascimento, e a gente tem dentro da Verdade da Vida, né, que é a coleção básica da Seitianaye de 40 volumes, a gente tem os volumes 13, 14, 25, 26, 30, 40. Olha, pelo menos nesses 6 a gente vai estudar muito sobre educação, né? Mas você pode estudar de uma maneira muito prazerosa participando com a gente em janeiro, né? Isso aí. Janeiro de 2024, de 10 a 14, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna. Um maravilhoso seminário para educadores. Então, é para educadores, professores, profissionais da área da educação, mas pai, mãe, vovô, vovó, né? Todos estão convidados para estar conosco, junto com seus filhos jovens e adolescentes, que nós Seitianaye
Noé chamamos de juvenis, são os adolescentes. E as crianças também vão poder estar juntos com a gente, tá bom? Os educadores vão estar lá fazendo atividades com as crianças. Então, nós vamos ter praticamente 4 seminários ao mesmo tempo, né? Então, a gente conta aí com a presença de vocês. Mais informações vai estar aí na telinha, o nosso telefone, né, dos educadores, da Associação dos Jovens, para vocês saberem mais sobre esses seminários. Bom, são muitos livros, né? As colegas aqui já falaram de vários. Tem mais algum? Tem. Ó, vou falar um. É o A Verdade, volume 6. Eu me surpreendi quando li esse livro. Foi em 2020, eu fui convidado para fazer o estudo desse livro. E aí eu falei, por que vamos falar sobre esse livro? Porque ele fala sobre educação das crianças. E é muito legal. Ele é um livro, assim, de quantas páginas? Quase 400 páginas, que fala sobre muitos episódios, relatos de experiência de pais e orientações do Sagrado Mestre. Aqui tem uma mentalização muito bacana também ao fazer para as crianças quando elas estão adormecendo. Muito importante. Essa é uma técnica que a Seiichi Noye traz como uma das formas de poder ir extraindo da criança, do jovem, do adolescente, o Filho de Deus que é. Então, isso e muito mais tem neste livro, que maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, assim vamos encerrando, né, esse programa de hoje, né? Muito obrigado, preletora Fernanda, preletora Lília, preletor Luciano, né? Se gostaram desse conteúdo, né? Então compartilhem com seus amigos, todos ao seu convívio, né? Deixa o like aí no vídeo, assinem o nosso canal, ativem a notificação e vamos cada vez mais aprender sobre esse ensinamento tão grandioso e maravilhoso. Lembrando, o programa Diálogos, toda sexta-feira às 20 horas, conteúdo novo. Muito obrigado. Professor, você sente que a comunicação com as famílias está difícil? Tem a sensação de que o que ensina não está conectado com as demandas do mundo atual? Você vê seus alunos, no futuro, atuando de maneira integral e autônoma na sociedade, realizando feitos em prol de um lugar mais harmonioso para se viver? Será mesmo que os jovens estão perdidos? A educação da vida enxerga além desse ser fenomênico que em nada parece se desenvolver em direção ao bem. Nós, os educadores da Seiichi Noye, propomos uma educação baseada no despertar dos talentos extraídos de dentro para fora, sendo que cada criança tem seu talento único, bastando que sejamos o leme desse pequeno barco em meio ao vasto oceano. Inicie 2024 da melhor maneira. Participe do 41º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, de 10 a 14 de janeiro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seiichi Noye, Ibiúna, São Paulo. 5 dias em que o tema Educação da Vida, Caminho para a Paz será estudado e vivido através de palestras, orações, oficinas e experiências transformadoras. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail educadores@sni.org.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais @educadores.sni e pelo site sni.org.br/educadores. Educação da Vida, Caminho para a Paz. Nos encontramos em janeiro. Até lá! Muito obrigado!